Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Gente, hoje nós vamos, a nossa aulinha de hoje, ela vai ser voltada totalmente para uma revisão, tá? Nós vamos fazer uma revisão de todos aqueles assuntos que nós tivemos contato ali entre os meses de março e abril, tá? A gente vai concluir os conteúdos desse bimestre, tá? Basicamente, né, nós vamos trabalhar, né, um conteúdo que inclusive a gente já estava trabalhando ele em sala de aula. Nós vamos fazer uma breve revisão desse conteúdo e depois nós vamos falar de outro conteúdo que já entrou nesse contexto dessas videoaulas. Um foi a Primeira Guerra Mundial e o outro foi a Revolução Russa. Dois conteúdos extremamente importantes, extremamente interessantes. Vamos voltar aqui. Os primeiros temas, né, a primeira unidade que a gente viu lá no começo, que até a gente fez a nossa provinha antes dessa problemática aí da pandemia, nós fizemos aquela provinha lá sobre a crise do Império, né? Nós fizemos aquela provinha, outro conteúdo que tinha era coronelismo, República do Café com Leite. A gente viu sobre Canudos, sobre Contestado, sobre a revolta da vacina, a revolta da chibata, não foi isso? Agora, nós vamos ver conteúdo, né, da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial a gente já tinha iniciado, já tinha passado até para frente. Depois a gente entrou no conteúdo da Revolução Russa nas nossas videoaulas. Então, hoje, né, eu vou explanar aqui para vocês sobre, basicamente, fazer uma revisão, né, uma ampla revisão, falar de alguns detalhes para que a memória de vocês, né, fique bem fresquinha, né, bem interessante, para que a gente responda, né, os nossos conteúdos, tá? A gente responda os nossos exercícios, que a gente consiga compreender o nosso conteúdo e aí facilite bastante a vida de vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão, tá? E, branquinho, revisão. Vamos fazer uma pequena revisão, né? Porque não só de conteúdo a gente tem que ver, a gente tem que ir para as nossas revisõezinhas. Olha só, na primeira questão que eu coloquei para vocês aí, tem uma charge do Pedro Isidoro, feita em 2015, e aí trabalhadores, né, segurando, né, uma bandeira, né, com o lema paz, terra e pão, sem contar que lá nós estamos vendo chaminé, com fumaça e tudo. Isso aí dá uma ideia de quê? De fábricas, né? Essa charge, né, dentro do contexto histórico colocado, né, para a Revolução Russa, essa charge ela tem um contexto bem interessante, bem específico. Afinal de contas, quem foi ou o que foi esse lema? Existiu esse lema paz, terra e pão? Sim. Esse lema paz, terra e pão foi colocado, né, pelo nosso grande líder, né, o Lenin, né, um dos líderes da Revolução Russa, do lado, né, dos bolcheviques. Ele tomou o poder na Revolução de Outubro e dentro desse contexto ele tomou o poder utilizando esse lema, que foi um lema reforçado lá nas teses de abril, porque nós tivemos a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro, liderada por Martov e Kerensky, ela foi uma revolução que não teve lá uma amplitude significativa, né? Atendeu alguns anseios da população, mas outro anseio ficou a mercê da população se agradar. Qual foi o anseio? O anseio da Primeira Guerra Mundial. A Rússia manteve o movimento, né, os mencheviques que tomaram o poder do czar, mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial e não significou basicamente nada, né, tomaram o poder e acabaram mantendo algo grave, né, que era a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. Na letra A tem falando das teses de abril propostas por Lenin durante o governo menchevique, que era liderado por Kerensky. Ao Domingo Sangrento, por meio do qual a população russa saiu às ruas para reivindicar seus direitos, tá? Pela charge dá para ver que alguém morreu aí, né? Alguém foi assassinado, alguma coisa do tipo.
A revolta do encouraçado de Potequim, quando os tripulantes saíram às ruas apoiados pela população, demonstrando insatisfação quanto à situação social vigente. A revolta do encouraçado está ligada à questão da Primeira Guerra Mundial, tá? Dos soldados irem à Primeira Guerra Mundial. A Guerra Civil, após a derrubada do czarismo, na qual os sovietes reivindicaram melhorias na legislação trabalhista. A Guerra Civil ela ocorreu entre quem queria, eram mencheviques que apoiaram, que foram apoiados inclusive por monarquistas, pessoas que queriam a volta, o regresso do czar, e o Exército Vermelho, que eram os bolcheviques, que queriam a radicalização da Revolução, tá? E a letra E, Revolução Branca, que ocorreu após a aliança entre bolcheviques e mencheviques. Na realidade, houve qual era o intuito? Tirar o czar do poder. Tiraram, beleza. O czar não representava mais nenhuma ameaça, porém os mencheviques adotaram uma medida que os bolcheviques discordaram e aí começaram a entrar em atrito. Então, a alternativa correta, vocês marcam aí a letra A. Na letra A diz, as teses de Abril, propostas por Lênin, ou seja, Lênin propôs essas propostas, né, que não foram aceitas durante o governo de Kerensky. E aí, só mais lá na frente, vai ser criada a NIP, né, essas teses de Abril vão ser consolidadas, tá? Enfim. Sobre a Revolução Russa, é correto afirmar que a União Soviética, criada após a Revolução, foi esfacelada logo na sequência quando as forças alemãs invadiram Moscou durante a Segunda Guerra Mundial. A gente até já viu, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que foi que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, junto com a França, que eram as chamadas potências aliadas, venceram as potências do eixo, Japão, Itália e Alemanha. E o que era a União Soviética deixou de ser União Soviética? Não, a União Soviética vai permanecer de 1922 até 1991, tá? Então não foi depois da Segunda Guerra Mundial, tá? A Revolução foi promovida colocando-se contrária à formação da União Soviética proposta pelo czar russo. É uma alternativa completamente sem fundamento, né? A Revolução ela foi promovida depois que houve uma união dos sovietes, mas o czar já tinha sido expulso, não tinha nada a ver, ele jamais fez ou faria uma proposta como essa, tá? Os russos, por estarem fora da Primeira Guerra, aí a alternativa já está errada. Os russos estavam na Primeira Guerra Mundial, tiveram tranquilidade e paz social para instalar o governo socialista. O problema maior da Rússia era justamente esse, era justamente a Rússia estar mergulhada numa guerra, tá? O problema estava aí. Os caras estavam na guerra e 3 milhões de russos foram mortos na guerra. A Rússia estava mergulhada num caos financeiro e mesmo assim, né, manteve-se a Rússia na Primeira Guerra Mundial até 1917. Quando chegou 1917, teve a Revolução de Outubro. O que foi que aconteceu? A Rússia assina o Tratado de Brest-Litovsk, sai da Primeira Guerra Mundial e aí automaticamente quem entra? Os Estados Unidos da América. A Revolução Russa foi fundante quanto à experiência histórica de um Estado socialista no século XX. Foi o único Estado socialista, né? Foi a primeira experiência histórica de um Estado socialista no século XX. Foi a Rússia que fundou o socialismo no século XX no mundo inteiro. Depois nós vamos ter experiências socialistas como a China, vamos ter a Cuba, enfim. O governo revolucionário priorizou a livre iniciativa e a propriedade privada. Foi o contrário, né? Priorizou a reforma agrária, priorizou que os bens eram benefícios do Estado, né? As propriedades agrícolas, a questão do confisco das terras do czar, entregar para as famílias mais pobres, enfim. Então, marcamos aí letra D de dado, tá? A Primeira Grande Guerra Mundial foi um conflito de largas proporções e consequências desastrosas para a Europa e para o mundo, tanto no ponto de vista humano quanto no ponto de vista material. Pode-se afirmar sobre este acontecimento histórico que a Inglaterra e a França estavam mais avançadas tecnologicamente do que
a Alemanha. Não, a Alemanha, inclusive, né, estava até bem, né, em alguns pontos durante a Primeira Guerra Mundial. O grande problema, né, que nós vamos ter nesse contexto foi o problema da Alemanha. A Alemanha até estava bem na guerra, o problema foi a entrada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos investem tecnologicamente na Inglaterra e na França, e aí juntos eles vencem, né, a Alemanha. As colônias não contribuíram para o esforço de guerra dos países beligerantes, ou seja, os países principais que participaram da guerra, com certeza, né, tiveram sim. Inclusive a gente viu lá no conteúdo, lá no tema 3, falando sobre, no tema 2, se não me engano, falando sobre participação de africanos na guerra, né? Cerca de 250 mil pessoas, né, do continente africano foram para a Primeira Guerra Mundial. Então, houve sim uma contribuição das colônias. A Alemanha assumiu o pagamento pelos danos causados pela guerra em termos razoáveis e recíprocos. Não foi razoável e recíproco, não. A culpa foi colocada todinha para a Alemanha. Sendo que 33 bilhões de dólares não é nada, absolutamente nada razoável nem recíproco, tá? Após a guerra, o centro dinâmico do capitalismo continuou sendo a Europa, com os Estados Unidos em segundo plano. Foi o contrário, os Estados Unidos como primeiro plano e a Europa como segundo plano. A gente vê que os Estados Unidos saiu como uma grande potência econômica do período, tá? Os Estados Unidos saiu como uma grande potência, saiu como como é que eu posso dizer, com seu mercado consumidor lá em cima, com seus investimentos elevadíssimos, tá? As causas econômicas fundamentais da Primeira Guerra foram a busca agressiva por novos mercados e o crescimento da Alemanha. Justamente isso. Vamos lembrar lá da formação da Alemanha, lá da unificação alemã. A unificação alemã proporcionou, né? A formação de um mercado sólido. A Alemanha uniu seus ducados através da liderança da Prússia, e aí depois promoveu um crescimento econômico significativo. Entra o século XX já disputando o mercado com a Inglaterra. Esse mercado ele vai se acentuar principalmente na disputa de territórios ali na África e na Ásia. E aí a busca por esses territórios e também os novos mercados fez com que esses países, né, se intrometessem, né, promovessem uma grande guerra, uma guerra de proporções gigantescas que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, a alternativa correta que nós vamos marcar aí é a letra E, tá? Então, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, outra questão de Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, provocou mudanças históricas relevantes e, em certa medida, duradouras. Quais foram as medidas duradouras? A guerra de movimento e o surgimento de armas nucleares. Surgimento de armas nucleares nós vamos ter na Segunda Guerra Mundial. A guerra de movimento ela foi bem pouco tempo, né? Ela não foi nada duradouro. O que durou um pouco foi a guerra de trincheiras. A de movimento foi o movimento das tropas dentro dos territórios inimigos, tá? A União Europeia e a abolição de tarifas alfandegárias no continente. Negativo, isso aí nós só vamos ter lá para depois da Segunda Guerra Mundial, e também não se eliminou tarifas alfandegárias no continente. Criou-se, foi uma alternativa para unir, né, a Europa em torno de uma moeda só, que ainda hoje existe o euro, tá? As mudanças revolucionárias na Rússia e o avanço econômico norte-americano. A quebra da Bolsa de Investimentos em Nova York e a Guerra Fria. Guerra Fria nós vamos ter pós-Segunda Guerra Mundial. A Revolução Industrial e a divisão da África entre potências capitalistas. A Revolução Industrial ficou para trás, século XVIII, século XIX. As mudanças revolucionárias na Rússia, em 1917, o avanço econômico norte-americano, vão ser processos mais duradouros. Por quê? Os Estados Unidos já entra, né, o início ali em 1915, né, 1916, já era considerado uma grande potência, né? Entra na Primeira Guerra Mundial, fornece armamento, fornece alimento, e aí sai da Primeira Guerra Mundial bem fortalecida. Vai lá e faz seus investimentos, empresta dinheiro a grosso modo, faz
cria-se uma doutrina para atrair mercado consumidor, né? O seu mercado financeiro vai lá para cima, a sua moeda cresce, o dólar vai lá para cima. Então esse processo é um processo mais duradouro. E o avanço econômico e as mudanças ocorridas na Rússia, né? Com a Revolução de 1917. Tu imagina uma revolução que acontece em 1917 e ela perdura até o final de 1953 com Stalin. Depois são criadas outras alternativas com Kerensky, com o Nikita Khrushchev, com Brezhnev, dentre outros, até chegar no Boris Yeltsin. Então, a União Soviética, as mudanças revolucionárias na Rússia, elas se perpassaram por vários anos, tá? Então, a letra C, a alternativa correta, tá bom, pessoal? Apresenta, né, uma causa da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. A queda da Bolsa de Nova York e as consequências para o mercado internacional. Isso foi uma causa da Primeira Guerra. A invasão da Polônia foi uma causa da Primeira Guerra. Forte tensão entre os países industrializados que disputavam os mercados consumidores industriais e as matérias-primas. A assinatura do Tratado de Versalhes e as suas consequências para a Alemanha. Ou a propagação das ideias socialistas. O que são causas da Primeira Guerra Mundial? A Bolsa de Nova York, a gente vai eliminar por questão de tempo, vamos lá. Questão temporal. A Bolsa de Nova York, que quebra em 1929, é uma causa da Primeira Guerra que aconteceu em 1914? Com certeza não, né? Pelo tempo. A invasão da Polônia, que acontece em 1939, lembra daquela charge lá do Hitler tentando arrombar a porta, aquela que eu mostrei na aula para vocês? Segunda Guerra Mundial, 1939. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial em 14, então não casa o tempo. A assinatura do Tratado de Versalhes, que acontece em 1919, depois que acaba a Primeira Guerra Mundial. Então, se é no fim, então não é uma causa. E a propagação das ideias socialistas, que vai acontecer em 1917, na Rússia. Tem alguma coisa a ver com 1914, lá no início da Primeira Guerra? Não. A tensão entre os industrializados, que vão disputar mercados consumidores, principalmente Inglaterra, França e França e Alemanha, depois entra na parada lá, eles tentando uma influência ali na região dos Balcãs, aí vai ter o problema entre a Sérvia e a Rússia, e depois entra a Alemanha, matam o Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro, enfim. Então, esse é o motivo, né? Busca por mercado consumidor e por matéria-prima, tá? Letra C, tá bom? Ao assumir o poder, né, Joseph Stalin adota inúmeras medidas que irão prevalecer durante alguns anos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, levando a nação a um crescimento significativo. Porém, dentro de seu governo, Stalin implanta uma ditadura brutal e sangrenta conhecida como o stalinismo, né? Aponte as principais características do stalinismo. O Stalin ele vai assumir ali em 1924, né? E ele vai permanecer até 1953. Vai ser conhecido como um ditador, né? Primeiro ele já assume o poder de uma forma bem assim estranha, bem subversiva, né? Tava para assumir o poder era Trotsky e ele, mas ele foi lá, né? Usado uma artimanha, ele era o secretário-geral do Partido Soviético e o Trotsky era o líder do Exército Vermelho, né? Tinha um respeito muito grande e assumiria no lugar do Lenin, mas aí ele foi lá, né? Usando de artimanhas e tramóias, ele foi lá e tirou o Trotsky do poder, né? Conspirou contra Trotsky teve que ir embora, se exilou no México e foi até assassinado lá. E aí ele fez um monte de investimentos. Na realidade, ele tirou algumas coisas que tinham sido colocadas por Lenin. A ideia do Lenin lá com o pão, terra, né, paz, era entregar a terra para o povo produzir. O que foi que Stalin fez? Ele tomou a terra do povo e botou o povo para produzir, para fazer com que a terra, né, o desenvolvimento da terra crescesse e a distribuição de renda fosse igual para todo mundo, né? Criou cooperativas, né, onde essas cooperativas o pessoal ia criar animais como porcos e galinha, né, e trabalhar na agricultura, né, com isso a produção aumentaria dentro do campo
campesinato russo, né, soviético, já que o pessoal passava muita fome. Quem era contra, né, perseguia os opositores, forjava, né, julgamentos, fingia que a pessoa era um subversivo, condenava ele a trabalhar nos campos de concentração e mandava lá para a Sibéria, né? A União Soviética tinha campos de concentração também. Censurava a imprensa, colocava a imprensa colocando ele como uma pessoa boa, como uma figura que protegia os pobres e os oprimidos, né? E adotou planos quinquenais. Os planos quinquenais eram um projeto de produzir, né, 50 anos em 15 anos, né? O projeto dele era esse, ou 15 em 5. Então, o plano quinquenal ele tinha essa característica de aumento de produção significativa, tá? Também teve um aumento da questão bélica, né? Tanto é que a União Soviética se saiu muito bem na Segunda Guerra Mundial. Na primeira foi um fracasso, na segunda até que se saiu bem. E aboliu a NIP, que é a nova política econômica adotada pelo Lenin, tá? Gente, vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido tudinho, né? Essa revisãozinha deu para clarear a mente de vocês, tá? Na próxima aula a gente continua. Um abraço e até mais.